Bem-vindos ao Escudo do Mestre, o programa para você assistir enquanto espera os jogadores atrasados chegar na sua sessão de jogo. Eu sou o Gil. E eu sou o Bola. E hoje a gente vai falar daquela pequena polêmica. A gente vai falar do advogado de regras, do jogador faltão, das encrencas que se arruma na mesa. E como é que a gente vai resolver isso? Não importa o que você decidir fazer em grupo, mais cedo ou mais tarde, é possível que surjam conflitos e você vai ter que lidar com essas situações. E existem vários tipos diferentes de jogador problema, mas no final a solução é a mesma sempre. Diálogo, você conversar com seus amigos e resolver os problemas. Você pode tentar resolver na porrada, mas é possível que ele seja mais forte que você. Uma das melhores maneiras de lidar com essas situações é evitar que elas aconteçam em primeiro lugar. Tomar atitudes para minimizar esse tipo de conflito, atrito ou diferença. Então, ter uma sessão zero, ter uma sessão antes de começar a jogar é muito importante, onde você já vai alinhar, já vai fazer um contrato social e todo mundo vai ficar na mesma página sobre as coisas que são aceitas, que são bem-vindas ou não nesse grupo e nessa mesa. Se você quiser saber mais sobre a sessão zero, clique na nossa playlist para ver o nosso primeiro programa que foi sobre a sessão zero. Lá na quinta sessão começaram a surgir os problemas, alguém esqueceu do combinado ou ficou, sei lá, acordou num dia ruim e veio com um problema para cima dos outros. Como o mestre deve lidar quando ele vê que a situação está saindo de controle? Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é lembrar que você está numa interação social e provavelmente com amigos seus. Então, você tem que lembrar que nem sempre todo mundo vai estar 100%, vai estar com o seu melhor ânimo, vai estar tudo bem acontecendo na vida. E lembre-se que provavelmente a pessoa não está querendo fazer isso de propósito. Na maioria das vezes a pessoa que está sendo um problema na mesa nem percebeu que está sendo um problema. Então, assim, se possível, chega num momento onde a mesa não está acontecendo, ou durante uma pausa, ou quando ela acabar aí, conversa com essa pessoa e, isso aqui não foi legal por causa disso, e vamos resolver, tem alguma coisa acontecendo, posso te ajudar em alguma coisa para isso parar de acontecer? Ou caso seja algo muito grave que esteja acontecendo durante a mesa, peça licença, pare o que está acontecendo e abra um diálogo com o seu grupo. Que não é porque você é mestre, você está completamente imune de ser você o problema. Talvez em alguma situação você pode dar uma escorregada, pode se enganar. Se você perceber que você errou, abre o jogo com a galera na próxima sessão ou no grupo do WhatsApp depois da sessão e fala, gente, eu percebi que eu fiz isso e foi assim, assim, assado, eu gostaria de pedir desculpas. O meu plano para mudar de agora em diante é fazer isso ou aquilo. Deixar vulnerável para os jogadores te falarem quais são os problemas. Dá a chance para quem está jogando com você dizer o que gostou, o que não gostou, o que está certo, o que não está certo. A sua mesa vai ser invariavelmente melhor por causa disso. Você se torna um mestre melhor, porque você aprende a aprimorar as suas atitudes como pessoa e também como mestre. Você vai ouvir algum feedback que talvez você não vai nem gostar de ouvir, mas geralmente é um ponto de melhoria, algo que você pode fazer a respeito para tornar as suas sessões mais divertidas, mais envolventes, suas histórias mais criativas. A gente está sendo bem generalista aqui, né, Giovanni? E vamos falar de algo mais específico. Como é que a gente resolve o problema de um advogado de regras? Depende de quantos livros você adquiriu até aqui. Você usa eles para bater na cabeça dele até ele parar de se meter. Ou você reconhece que você tem um advogado na mesa, um advogado de regra na mesa, porque você tem preguiça de ler as regras também e aceita a ajuda dele. Nem sempre ajuda, né? Mas eu acredito que o melhor... Realmente, a violência não é a resposta para nenhuma dessas situações. Lembre esse jogador de vez em quando. Tudo bem, eu lembro que é assim. Tudo bem que a regra diz assado. Vamos resolver essa situação, depois a gente retoma esse assunto, ou na próxima sessão a gente decide como vai fazer a partir de agora. E você pode dizer, não estou pronto para lidar com essa situação agora, a resolução que a gente vai fazer para essa situação nesse momento vai ser assim, e depois a gente revisita esse assunto. Porque normalmente vai existir um conflito com um jogador chamado de advogado de regras quando ou o mestre é inexperiente e conhece menos de regra do que aquele jogador, ou tem um estilo de mestragem diferente, uma interpretação das regras diferente daquele jogador. Aí podem acabar entrando em conflito. Você tem que, para resolver isso, eu acredito que você tem que lembrar esse jogador que, mesmo que ele saiba mais ou que ele faria de um jeito diferente, você está sendo mestre nesse momento. A autoridade e a palavra final numa decisão de regra é sua.
Então comunique. Não, eu sei que é desse jeito, eu entendo que é assim, mas eu faço do meu jeito. É assim que a gente vai fazer hoje. Depois, acabou a sessão, me mostra no livro como é que é, me ajuda a fazer. Me ajuda a aprender esse jeito, vamos ver se funciona depois. Mas agora, vamos deixar do meu jeito. O maior problema do advogado de regras não é ele saber mais que alguém, ou ele ter mais certeza, ou ele querer gostar de jogar com o sistema. É quando ele interrompe o jogo para se preocupar com regra. Isso nunca é legal para ninguém, porque para o jogo por nada. E muitas vezes começa inclusive um debate, eu acho que a interpretação é assim ou assado. O problema do advogado de regra, na minha opinião, eu nem gosto muito de usar essa expressão, mas seria quando aquele personagem, aquele jogador, ele quer utilizar as regras a favor dele. Quando é conveniente para mim que a regra funcione dessa forma, eu faço desse jeito ou de outro jeito. Quando você estava descrevendo o que fazer e como lidar, me veio em mente uma das primeiras coisas que eu aprendi em RPG, que é a regra de ouro. No nosso grupo, no momento que o mestre fazia assim, todo mundo calava a boca, porque sabíamos que ele tinha invocado o poder e a autoridade máxima de um mestre, que é a regra de ouro. Que é o momento que ele diz, gente, tudo bem, eu entendo que pode ser diferente, nesse momento eu quero conduzir o jogo dessa forma, para que ele continue, para que o ritmo não seja interrompido, quebrado, em função de uma discussão técnica de sistema. Para que existe um sistema no RPG, Val? Isso é uma discussão interessante. E até antes de a gente entrar nesse assunto, sobre a regra de ouro, eu acho que ela pode ser tanto um problema tão grande quanto um chamado advogado de regras. Porque ao mesmo tempo que um advogado de regras vai querer usar o sistema e as regras a seu benefício, vai ter mestre de jogo que vai querer usar as regras de ouro a seu benefício, ou vai usar elas de desculpa para sua inaptidão em suas decisões ruins. Então, seja de um jeito ou de outro, o mais importante é ter bom senso e ter parcimônia. Não é porque existe um sistema que um jogador vai poder tentar fazer o grupo inteiro engolir ele goela abaixo. Não é porque existe uma regra de ouro, que hoje em dia não é mais nem discutida. É raro ter um livro que fale da regra de ouro. Hoje em dia eu acho ela algo tão anos 90. Porque você não precisa de uma regra te dizendo que não vai precisar usar todas as regras. Isso é uma essência do RPG. E é um perigo você acabar usando ela demais. Você simplesmente ignorar todo o sistema, todas as expectativas dos seus jogadores de como aquele mundo vai funcionar, porque você tem o poder de mudar a qualquer momento. E todos já jogaram com um mestre que faz isso. Quando um jogador questiona, mas não é assim que isso funciona. Por que isso está funcionando assim? Fala, regra de ouro, e o problema é para estar resolvido? Você pode ser um mau mestre abusando dessa regra. É quase um consenso no RPG que um mestre tem autoridade para tomar as decisões na resolução de conflitos, inclusive de decisões sobre regras e como elas vão funcionar ou vão ser interpretadas naquele momento. Lembre-se, você como mestre, você não é um imperador ou rei absoluto da sua mesa, você não é mais do que os seus jogadores. Então você trate isso como um relacionamento. Você está se relacionando com essas pessoas que investiram o tempo, a energia e muitas vezes dinheiro para estar ali com você. Então, conversa e negocia, que é a forma mais simples de você resolver situações. Tem formas mais gentis e delicadas para você resolver um conflito, mas a regra de ouro a coisa saiu completamente fora do controle, preciso mandar esse cara calar a boca sem levantar minha voz. Tu ainda tem esse recurso. Por que existe sistema? Para que tem um sistema? Eu acho que é a mesma pergunta de... Tem patinete, por que você vai levar carga com um caminhão? O sistema sempre vai importar porque cada sistema vai ser pensado para contar um tipo diferente de história. Eu não vou usar o sistema D10 de vampiro para fazer uma fantasia épica. Ao mesmo tempo que eu acho que tentar adaptar tudo para D&D, porque você conhece D&D, vai te deixar muito aquém. Hoje a gente vive num mundo que tem uma infinidade de sistemas e temas e temáticas diferentes de RPG. E a gente vive num mundo onde a gente quase não precisa mais de RPGs generalistas, que eram uma das coisas mais famosas dos anos 90. A gente não precisa mais de um GURPS ou de algo assim. Porque a gente tem tudo que você quiser jogar, provavelmente tem um RPG que vai fazer isso. Todos os sistemas, não importa a natureza da narrativa, ela existe para construir um senso de consistência.
Então, se for realismo não no sentido de ser fiel, verossemelhante à realidade, mas que as coisas sempre caiam para baixo. Se eu tentar dar um soco em alguém agora, a dificuldade e o desafio de fazer isso é o mesmo de eu fazer isso em 3 minutos, ou virar uma acrobacia, ou algo assim. É um jogo que tenha mecânicas que correspondam à expectativa do tipo de história que você está querendo contar. Não necessariamente só sobre a história, é sobre, sobre a física, mas sobre... isso faz parte da história. O tecido da realidade, ele de certa forma é descrito e interpretado e sistematizado para que haja essa consistência com o seu jogador. O advogado de regra, ele está muito preocupado com essas mecânicas. E faz muito sentido, elas existem com um propósito. Mas você, como mestre, precisa estar mais atento com o resultado. Até nas nossas leis, existem certos momentos que as coisas não se encaixam tão bem assim, ou tem múltiplas interpretações, ou algo nesse sentido. Então, como mestre, você precisa entender. A minha prioridade é proporcionar uma experiência legal, divertida, positiva para todo mundo. Essa é a prioridade número 1. A segunda prioridade, na minha interpretação, é você fazer a construção coletiva daquela história. Então, qualquer coisa que interfere nesse tipo de coisa, vale a pena dizer, a gente volta para esse assunto mais tarde, vamos seguir adiante dessa forma agora. Inclusive, vamos ter um episódio falando só disso, de quando usar e quando não usar as regras do jogo que você está querendo, do jogo que você está mestrando. Uau! Se apareceu aqui um cardzinho, significa que esse episódio já está no ar. Você veio do futuro! Se não, fica ligado aqui na nossa playlist do canal que você vai ver novos episódios muito interessantes vindo toda semana. Pra mim, o jogador que sempre foi muito problema é o melhor amigo do mestre. Ou o namorado da mestre. Em algumas situações, pessoas têm um envolvimento muito grande, que pode ser positivo, no sentido de que quem está mestrando quer agradar muito determinada pessoa, ou ficou com muito ressentimento com alguma coisa que algum jogador fez e tenta todo turno destruir aquele jogador. Todos os ataques vão nele ou algo assim. É um problema, jogador problema, mestre problema. É quando você pega um problema de relacionamento de fora da mesa e traz para dentro dela. Seja você querer agradar uma pessoa que você gosta e faz o jogo ser sobre ela quando tem várias pessoas na mesa em volta de você, ou você está com um problema com uma pessoa e desconta nela na mesa. Para resolver isso, a gente tem que resolver o problema fora da mesa, ou pelo menos identificar que esse problema fora da mesa existe, para tentar resolver ele lá. Porque as outras pessoas que estão jogando com você não merecem ser prejudicadas por causa disso. E fica muito nítido para todo mundo quando que esse tipo de tendência está acontecendo. Como só uma pessoa ganha um item mágico, ou reclama muito e determinada item mágico se transforma para atender certas expectativas, ou o contrário, aquele ressentimento a todas as atitudes daquele jogador não serem cooperativas com a história, com o grupo, ele está nitidamente tentando vencer o mestre. Então é uma situação bem difícil, o que eu acho complicado porque você, se isso estiver acontecendo na sua mesa, vai estar diretamente relacionado, você vai ser parte do problema. E aí, o que você faria? Você aceitaria alguém chegar, as outras pessoas chegarem e galera, pega leve aí que você tá só atacando o cara, e você provavelmente vai ter a impressão, não, mas eu nem tava fazendo isso, pode nem ser uma coisa consciente, pode ser subconsciente. E ainda existe nesse mesmo tipo de problema, quando o mestre se apega demais aos seus próprios NPCs. Aí o grupo acaba virando coadjuvante, sejam os NPCs aliados dos jogadores, que acabam sendo mais importantes que os jogadores, e sempre o que eles falam importa mais, o que eles dizem importa mais, o que eles fazem tem mais consequência no mundo. Ou pior ainda, quando os inimigos são os personagens favoritos do mestre. E acaba você vendo que você nunca vai conseguir vencer eles. Se você vai vencer, o mestre dá um jeito de salvar eles. Senão, eles são completamente invencíveis. Essa sensação Caverna do Dragão ou Super Mario, que você chega no último castelo e a princesa está sempre num outro lugar, que gera um sentimento de frustração. Não só necessariamente os NPCs, a própria história, quando o mestre ele amarra demais a história dele de forma que se os jogadores tentarem criar qualquer coisa fora dessa história mágica,
dessa linha de destino que ele tinha inventado, ele simplesmente dá um jeito de amarrar e colocar todo mundo de volta naquela linha de trabalho. Então... Eu acho que o melhor jeito de resolver todos esses problemas que a gente falou agora é, primeiro, você lembrar que os seus jogadores são os protagonistas daquela história. Eles são o Luke, a Leia e o Han Solo, eles não são o Chewbacca. E todos eles são os protagonistas da história. Não é sobre ter uma pessoa que vai ser o protagonista com vários coadjuvantes em volta dela. Às vezes vai ter um jogador que vai ter uma parte da história que vai ser mais proeminente, vai estar mais ligado, ou às vezes até um jogador que o grupo sabe, e o grupo inteiro funciona de um jeito que gosta de colocar aquela pessoa numa posição frontal, mas mesmo assim a história tem que ser sobre todos. Você não pode deixar com que os jogadores sintam e se sintam desconfortáveis de ter uma pessoa mais importante e eles estarem ali perdendo o tempo deles. O que isso vai gerar? Vai gerar um grupo de jogadores mais problema ainda, porque se nada que eu faço faz diferença, então eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou jogar com descaso, eu não estou tão interessado assim, não me importo tanto com essa história, porque ninguém se importa com aquilo que ninguém se importa, digamos assim. Então se ele sente que você não se importa com ele não tem por que se importar com o outro colega, ou assim por diante, e o jogo fica uma rolação de dados e autodestrutivo, assim. Como é que a gente resolve quando os jogadores estão desinteressados na mesa? Novamente, a conversa pode ser... É o caminho mais simples, é abrir o jogo. Gente, eu sou... Mestrando essa aventura, eu tô com a impressão de que isso está acontecendo. Agora, se você chega com uma linguagem mais agressiva, uma comunicação mais violenta e fala: tu tá fazendo isso, tu tá fazendo aquilo, passei 4 horas organizando a história, imprimindo ficha, fazendo isso, fazendo aquilo, não vai funcionar. Então, joga o que você tá se sentindo. Isso está acontecendo na minha percepção. É assim que eu me sinto quando isso acontece. E aí houve soluções que eles mesmos podem estar criando, e aí nesse momento você vai identificar na percepção deles quais são os problemas que fazem com que eles se comportem dessa maneira. E às vezes você vai se sentir frustrado, é normal, mas no momento que você joga sua frustração nessa pessoa, ela vai imediatamente ficar na defensiva e não vai ouvir o que você tem para falar, né? Então se você vê que a pessoa está no celular o tempo inteiro, está distraída, né, você tá tudo bem, vamos deixar o celular para depois, vamos jogar aqui agora, fica junto com a gente, vamos em frente. E conversando, e ajudar a pessoa a voltar a se interessar no jogo. E perguntar para essa pessoa se tem algo que você pode fazer para ela voltar a se interessar. Porque existe a chance de você fazer parte do problema de ter gerado o desinteresse na pessoa. Comece a não ouvir a descrição de alguém, ou interrompa uma interpretação de um personagem para fazer uma descrição de cena para te ver se a próxima coisa que vai acontecer nos 5 minutos é o cara ir pro Instagram. Com certeza, isso desmotiva. Outra coisa, muitas vezes esse jogador pode estar se sentindo sem voz, pode não estar se sentindo ouvido, porque alguém no grupo é muito prominente, quer fazer todas as coisas, quer investigar, quer bater no inimigo, olhar se tem passagem secreta, tudo ao mesmo tempo, é só essa pessoa descreve as ações dela. E pior, decide as ações do grupo. Assume que todo o grupo está de acordo com o que vai acontecer. Então existem 2 caminhos por aí. Você como mestre pode chegar e falar: calma aí, aguarde um momento para esse jogador que está tão ansioso, eu já vou te ouvir. Mas antes, o que você quer fazer, jogador número 1? O que você quer fazer, ciclano? E aí ouve um pouquinho, dá a chance para o grupo aprender até a cultura de ouvir um ao outro. Outro probleminha que mestres podem fazer de vez em quando é fazer um sentimento de que as paredes estão caindo em toda a sala. Toda vez que tem um chefão, alguém vai roubar o tesouro antes de você. As paredes vai cair, o vulcão vai explodir. E aí você não vai ter a chance de falar. Então uma pessoa mais decisiva, que tem uma liderança natural, ela vai dizer o que vai acontecer. Todo o grupo segue aquela pessoa. Depois de um tempo isso vira um hábito. E depois não tem mais por que eu estar aqui. Me chama quando for a hora de jogar dado. Enquanto isso eu vou ficar no meu telefone. E assim, eu posso dar o exemplo de como eu resolvo isso no meu grupo. O nosso grupo é muito empolgado, às vezes. E principalmente em combate, às vezes gostam de discutir o que vão fazer. Como eu gosto de um combate tático, eu não tenho problema entre os jogadores discutirem entre si as ações que vão tomar. Eu acho que até gera um combate mais interessante. Mas às vezes gera um problema quando um jogador quer que o seu personagem tome uma decisão, e às vezes a decisão não é a melhor taticamente, mas é aquele que quer tomar.
o resto dos jogadores tenta pressionar. Aí o que eu faço? Porque eu já conheço meu grupo há bastante tempo, a gente tem essa liberdade, eu deixo ele agir. É a vez desse jogador agir. O que você quer fazer? E peço para os outros ficarem quietos. Porque a gente já se conhece e a gente já tem uma liberdade, eles sabem que eu não estou tentando calar a boca deles ou nada disso. É só dar uma segurada na empolgação. Isso evita que os ânimos se escalem ou que a pessoa que não entendeu o porquê que aquela pessoa está fazendo aquele movimento vai ter aquela ação. E geralmente a resolução é muito melhor. Primeiro porque, ok, tá decidido. Ok, obrigado por mestre, por me acalmar, por me lembrar que é a vez dele e que não tem que ser... A minha opinião não é a única opinião que vale. E funciona, né? Eu vejo funcionar isso. E vai ter momento em que não vai dar de resolver o problema no final da mesa. A coisa já escalou demais, os jogadores já estão com os ânimos animados, vai dar uma encrenca. Não tem problema nenhum você parar o jogo, parar tudo, pisar no freio, falar, gente, isso aqui está acontecendo, como é que a gente vai resolver? Teve uma época que a gente estava jogando online com o mesmo grupo de amigos que a gente joga há uma década. Mas a gente estava jogando online e um dos jogadores começou a se empolgar e queria acabar decidindo o que fazer e quis tomar decisões muito egoístas com seu personagem, o que é totalmente ok. Mas eu vi que os outros jogadores estavam se sentindo incomodados pessoalmente com isso. Aí o que eu fiz? E eu vi que isso ia gerar uma discussão em alguns minutos. Principalmente porque, sendo online, não tem aquele toque subtextual da gente estar junto e poder conversar e ver as feições e se acalmando. A gente fica só com a voz da pessoa e acaba os problemas se agravando muito. Parei o jogo e, pessoal, tudo bem, eu não gosto de parar a interpretação de ninguém, mas assim, eu entendo que essa escolha do teu personagem é o que o teu personagem faria. Mas é um grupo, é um jogo em grupo. Que tal a gente achar uma outra solução para outra decisão que faria sentido para o teu personagem, que não seria individualista, que não dificultaria para o grupo? Porque isso é algo muito constante, algo muito frequente no RPG, onde você usa o que o meu personagem faria como uma desculpa para tomar uma decisão egoísta. Quando, na verdade, você escolhe o que faz sentido ou não para o seu personagem. Ele não é um personagem criado por alguém para você. Você não está lendo um roteiro. Você é o dono daquele personagem. Então o que o personagem faria ainda é uma escolha sua. Então se você escolheu ter um personagem egoísta, um personagem individualista, um personagem mau no meio de um grupo bom, dizer que é o que seu personagem faria não é uma desculpa. Porque você tem a escolha de fazer seu personagem não querer fazer aquilo. Vamos dar um exemplo um pouco mais prático. Imagine que um ladino roubou alguma coisa e dessa vez ele decidiu que ele não quer compartilhar com o grupo porque é o que ele faria. Bem, isso indica que houve uma má integração desse personagem no grupo quando foi feita a sessão 0, ou muitas vezes o personagem entrou tempo depois, é o jogador que tem uma experiência diferente do grupo, porque o grupo ele presume que as coisas que ele vem fazendo, se continua fazendo, que se torna o padrão. Então se você sempre compartilha as coisas que você encontra, você vai ficar muito chateado quando alguém escolhe não fazer assim. E aí o personagem que se baseia no argumento de é o que o meu personagem faria, pode trazer algumas possibilidades interessantes. Por exemplo, dentro da interpretação, os outros personagens chegam pra ele e confrontar, olha, isso está acontecendo. No nosso grupo, esse confrontamento seria alguma coisa como a eliminação desse indivíduo que fez algo que o grupo considera injusto. Não seria divertido para aquele ladino perder o personagem, sabe? E não seria divertido para ninguém você matar o personagem do colega que você vai ter que jogar na semana que vem de novo. Então, essa situação, elas se escalam de uma maneira muito rápida. Puxar o freio de mão e falar, galera, calma aí, olha só, a partir de agora, que tal a gente lidar com essas situações dessa forma assim? E aí você tem a chance de tratar isso fora da mesa ou deixar se resolver em termos de história dentro do jogo. Não tem problema você corrigir algo e falar, não, então vamos voltar um pouco, vamos apagar essa cena, vamos começar daqui. Não tem problema, vocês como grupo podem decidir. Mas como lidar com aquele jogador que repetidamente tenta usar uma regra de um jeito errado, ou que repetidamente esquece como funciona algo muito básico, quantos dados ele tem que jogar de dano, por exemplo, algo assim? Eu tenho meu estilo específico. Eu sou uma pessoa que eu me importo muito com as regras. Eu gosto de jogar o jogo do jeito certo, ou pelo menos do jeito que a gente decidiu que o jogo era certo de se jogar. E às vezes nem é
vontade da pessoa jogar errado. Às vezes a pessoa não tem tempo para ficar estudando o livro, tem a vida corrida, ou às vezes a pessoa não se dá bem com a linguagem usada naquele sistema e ela acaba demorando para aprender. Eu particularmente, eu gosto de voltar à ação. Se fez errado, não, é assim, é desse jeito. E dá um tempo para a pessoa pegar, mas depois de um certo tempo, se a pessoa ainda não aprendeu, eu paro de voltar atrás. Eu digo, errou, esqueceu de usar uma ação no seu turno, a primeira, segunda vez que lembrou, não, beleza, vamos voltar e você vai usar. Não parou de esquecer, eu sinto muito. Já era para ter aprendido, não dá de ficar parando o jogo toda vez. Vamos seguir em frente, lembre na próxima vez. Até para não incentivar que isso se torne um hábito, né? Pode ser até desculpa para uma nova rolagem de dado porque a anterior foi menos satisfatória ou feliz. Porque como o mestre do jogo tem várias obrigações, conhecer o seu personagem é sim uma obrigação de cada jogador. Você pode ajudar o quanto for, mas aquele jogador tem que se interessar e se dedicar o mínimo possível para saber como o seu personagem funciona nas regras do jogo. Pode ter dificuldade, pode demorar para aprender, pode pedir ajuda e pode demorar para acontecer em jogo, mas uma hora esse jogador tem que aprender a jogar com o seu personagem. Se você sentir que alguém durante a sessão está sempre cometendo ou os mesmos erros ou as mesmas situações inconvenientes, se você tiver disposição e gostar muito do seu grupo, vale a pena chamar depois da sessão e falar, cara, vem cá, vamos revisar o seu personagem, olha, que tal, o que você vem demonstrando fazer é essa estratégia, você faz isso dessa forma, dessa forma, dessa forma. Me diz como faz isso. E rever com ele se ele realmente sabe interpretar a intenção dele em ações do personagem e como isso funciona mecanicamente para que na próxima sessão as coisas aconteçam de uma maneira mais fluida. Especialmente para jogadores novos e pessoas que estão começando agora, tanto no RPG quanto na sua campanha. Mas o que acontece se existem picuinhas entre jogadores, existem conflitos na sua mesa e você já tentou várias dessas coisas e elas parecem não estar surtindo efeito? Tem como salvar esse grupo? Tem como salvar essa mesa? Sempre existe a possibilidade, mas você tem que lembrar que você é uma pessoa só e você não é mãe de ninguém, né? Se você pode dar todas as oportunidades para as pessoas melhorarem, ser franco com o grupo inteiro. Isso aqui está me incomodando, isso aqui está acontecendo, temos que resolver. Mas se não resolver, não é a sua obrigação salvar a amizade de todo mundo e deixar todo mundo um ser humano útil para a sociedade. Se a pessoa recorrentemente se mantém no erro, chega a hora de você ter uma conversa consigo mesmo e com o resto do grupo se vale a pena aquela pessoa continuar ali. E se chegar no ponto de decidirem que não vale a pena, é a hora daquela conversa desagradável, desconvidando a pessoa do grupo. Chama de babaca que ele vai embora. Não é fácil, mas é muito parecido com qualquer situação social onde o grupo tem esse tipo de problema. É muito raro você encontrar alguém que não se toca que está fazendo isso errado. A pessoa tem que ter algum tipo de problema. E você também não é médico, não é psicólogo de ninguém. Então, ser franco de uma maneira gentil, educada, vai garantir com que você não perca o respeito dessa pessoa e que isso aconteça de uma maneira mais leve possível. Não foque só nos jogadores problemas. Comece a prestar mais atenção naqueles jogadores que não são problemas, que são cooperativos. Geralmente é o cara mais apagadinho, mais quietinho, que cola todo mundo junto no grupo e quase ninguém presta atenção nele. Ele vai ser o cara que vai emprestar o dado na hora que o outro precisa, vai estar com o lápis ali, que vai ter ouvido a conversa do NPC lá no terceiro episódio, no terceiro encontro, e vai lembrar na hora certa, mas ele provavelmente não vai ser o cara que vai sair brilhando o tempo todo, ele provavelmente não vai fazer nenhum personagem que usa um escudo e tem brilhos divinos ou qualquer coisa assim. Ou vai. A questão é, muitas vezes as pessoas que mais fazem o seu grupo funcionar, elas não estão chamando atenção para elas com tanta evidência quanto as pessoas problemas. Então procure encontrar formas de reconhecer, e às vezes isso já é uma recompensa para essa pessoa. Talvez até inclusive com XP você pode, ou um item ou algo, ou investir um pouco mais seu tempo, sua energia na hora de criar a história para esse personagem, que as pessoas vão sentir.
vão sentir que as coisas estão indo bem para ela, pela maneira com que ela está conduzindo a si mesma, tanto no grupo pessoalmente, no lado de fora do jogo, quanto como personagem, e vão buscar fazer coisas parecidas. E uma coisa muito importante, uma coisa que a gente falou lá na sessão 0 e que é bom a gente relembrar agora, é que o contrato social, ele não termina na sessão 0, ele continua em vigência o tempo inteiro e ele pode ser mudado a qualquer momento. Se em algum momento você ou alguém do grupo decide que não está gostando do rumo que a história está tomando, não está gostando, não quer que um tipo de história seja contado, seja que ela tenha começado ou não, esse diálogo ainda tem que existir. Você precisa dar essa liberdade para os jogadores e se dar essa liberdade de chegar, gente, não está legal para mim, eu estou ficando desconfortável com esse assunto. Eu prefiro que não sejam feitas piadas sobre esse assunto. E perguntar, tem alguma coisa que está incomodando? Lembre seus jogadores que eles podem trazer essas questões. Eles não estão acostumados a ter esse poder, essa liberdade, provavelmente. Então, é bacana ter essa abertura, porque você constrói uma cultura muito mais amigável entre todo o seu grupo. Bom, a gente falou aqui dos problemas que a gente vivenciou, daquilo que a gente sentiu na pele e a gente aprendeu como resolver no decorrer dos anos. Conte pra gente, converse com a gente sobre que jogadores problema você teve, que mestre problema você já teve, como é que você solucionou. E se algo similar ao que a gente relatou aconteceu com você, o programa te ajudou, te deu uma dica de como resolver, ou como é que você fez na sua mesa? E lembre-se, a maior parte das pessoas que estão assistindo esse canal agora, que fazem parte dessa comunidade de RPG aqui no Brasil, não são inscritas ainda nesse canal. E a forma mais rápida, fácil e eficiente de você nos ajudar, e barata, é gratuito, é se inscrever no canal, clicar no sininho para você ser notificado quando novos vídeos são lançados aqui no canal, e você pode sempre retomar essa playlist com o link na descrição desse vídeo. Ok? Você pode mandar para o seu amigo mestre, para o seu amigo que quer começar a mestrar. Os vídeos vão estar na ordem que a gente está publicando, mas você pode assistir eles em qualquer ordem. Eu tenho certeza que alguma informação boa, alguma dica, você vai encontrar por aqui. Inclusive, esse é um vídeo muito útil para você usar de indireta para o seu amigo que comete os erros comentados aqui. Você manda o vídeo e o timestamp da onde a gente está falando diretamente daquilo que ele faz, mande para ele como, olha, eu achei esse vídeo muito legal. Babaca. E só deixa a indireta para ele assim. Seu otário. Dica bônus. Isso aqui é uma coisa da psicologia, ok? Como chamar alguém de sacana, de filho daquela pessoa que você sabe de que eu estou falando, certo? Sem que ela se ofenda com você. Quando você chegar para uma pessoa numa hora de resolução de conflito e falar, você é um filho da... Filho da... Não me desmonetiza, YouTube. Exato. Porque você fez isso, e eu me senti assim. Bem, essencialmente, o cérebro dessa pessoa ouviu. Você é um filho da... E ele vai pensar, eu não sou um filho. E tudo o que você falou depois, ele não vai ouvir. Ele nem tá ouvindo. Cada palavra que sair da sua boca depois daquilo vai remeter ao pensamento. Eu não sou um filho da não sei o que, porque na sua perspectiva você não é. Se você mudar a ordem que você fala as coisas, a pessoa vai concordar no final da história que talvez ela seja um filho da... Chega na conversa e você vai precisar treinar para fazer essa engenharia reversa, ok? Você fala... Você fez isso. Quando você faz isso, eu me sinto assim, assim, assado. Se você tiver algum motivo, porque eu tenho esse trauma, por causa disso ou por causa daquilo, você não se justifique. Você fez isso. Quando você faz isso, eu me sinto assim. Por isso, você é um filho da... Muitas vezes a pessoa vai pensar, pô, mas nem queria ser, mas é verdade, eu fui mesmo, pô, foi mal, sabe? Então use aí esse truquezinho da psicologia pra lidar aí de uma maneira rápida. Vai ter que treinar um pouco, não é fácil. Ou, numa ideia revolucionária, não xingue os outros. Dá porrada! Pega os... Brincadeiras à parte. Porrada só dentro do jogo se você for jogar RPG de boxe. Por hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado por nos assistir. Nos vemos de novo na semana que vem. E até mais. Tchau, tchau. Agora é o mestre que chega atrasado na mesa. Quem é que tava dirigindo? O mestre? É verdade, que droga. Mestre pode chegar atrasado, eles vão fazer o quê? Jogar sem mim? Então eu pensei nisso. Vamos colocar isso no...